Oi gente, Lara e Mário aqui do canal Vida que Vale, e no vídeo de hoje nós vamos trazer 10 produtos coringas para melhorar a sua vida, sua alimentação, para facilitar o seu dia a dia. Assim como esses produtos facilitam a nossa vida, a gente quer trazer eles aqui, porque o que é um produto coringa? Para mim, um produto coringa é aquele que, a partir do momento que você compra e adquire aquele produto, você consegue uma versatilidade absurda com ele. Exato, eu quero trazer aqui informações nutricionais do porquê que a gente usa. Primeiro que a gente só vai colocar aqui produtos que a gente realmente acha delicioso, que a gente tem prazer em comer, e trazer as informações nutricionais, trazer também as receitas que a gente prepara, não exatamente a receita, mas vamos contar o que é que a gente faz com eles. Mas caso vocês se interessem também em ter mais detalhes sobre as receitas, por que não a gente parar e gravar para vocês? E quem ficar com a gente até o final, a gente vai dar um bônus. Vamos dar uma lista de mais produtos que a gente vai indicar marcas, como é que a gente usa, a gente vai dar bônus no final. Então fica com a gente até o final, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque esse vídeo tá super riquíssimo de informação. Aproveitando um dia lindo para ir no mercado e mostrar para vocês que lista é essa que a gente está trazendo. E a gente já gravou um vídeo falando sobre como é que eles fazem com os resíduos aqui. Estou mostrando para vocês aqui uma máquina, e nessa máquina a gente leva os resíduos que a gente compra no mercado e coloca nela, e você recebe dinheiro de volta. Olha que legal. As latinhas, as garrafas de água mineral, sempre tem na embalagem marcando quais são os recicláveis, e você recebe um cashback para poder utilizar esse cupom na sua próxima compra. Isso é incrível. E os dois mercados que a gente geralmente compra é aqui no Lidl e no Tesco. Não por um ser melhor do que o outro, nem nada disso, mas porque alguns oferecem marcas distintas, e aí a gente divide essa lista de compras conforme a nossa preferência. Mas tem produtos, por exemplo, que só tem no Lidl. Isso. Como o exemplo desse primeiro produto da nossa lista, que é o tofu defumado. E sempre que a gente posta alguma refeição com o tofu, a gente recebe um monte de perguntas. Tá, tem gosto de quê? De que é feito? Nunca experimentei. Para esclarecer, né? É um queijo de soja, um queijo firme de soja. A gente escolhe esse defumado porque já tem um gostinho muito mais especial. Mas o tradicional, ele é um queijo firme, que você pode usar um shoyu para também trazer mais um sabor para ele, e incrementar com o tempero que quiser, né? Mas ele é mais neutro, tem um sabor mais neutro. Mas a nossa preferência é o defumado. Porque tem um gostinho assim, a gente pode misturar. A gente fazia feijão com ele, você se lembra? Sim, a gente colocava na feijoada e as pessoas achavam que era bacon. Claro que o que a gente usava era mais defumado do que esse, mas a gente faz também pastinha com ele, faz uma pastinha para usar durante a semana toda, no que a gente tiver, para variar. A gente faz molho branco com tofu, dá para usar ele o defumado também, mas dá para usar o natural também, se a pessoa não gostar do... Eu acho que não tem como não gostar do defumado. Assim. Eu sou suspeito em falar, mas eu acho que não tem como não gostar. Dá para ser feito um monte de coisa com ele. Na salada, você pode fazer ele picadinho para colocar no ovo. No ovo. Fritar um pouquinho junto assim. Onde a sua criatividade pedir. Acho que o primeiro passo é, se você ainda não provou, não faz ideia, especialmente esse defumado, compra o tofu, experimenta da forma mais simples que você achar e conta aqui pra gente o que você achou. Conta também, assim, se você quer acessar essas receitas que a gente tá falando aqui, porque quem sabe a gente não faz um quadro de receitas aqui pra mostrar o que a gente come, dessa versatilidade desses produtos, né? E não é uma publi, deveria ser, mas não é uma publi. Só pra vocês verem como é a embalagem, ele é assim, e é um tablete assim, uma delícia. E além de ser uma delícia, é um produto rico em proteína, minerais, e a gente sempre preza, a gente aqui, por coisas que são prazerosas e que possam nutrir o nosso corpo, que nos faça bem, que nos dê energia para seguir a vida. Essa combinação, ela dá muito certo. E o objetivo de compartilhar essa lista de produtos é também que você possa se inspirar. Uma coisa que vale a pena a gente destacar é que de todos esses produtos que vocês vão ver aqui, escolhemos produtos com um custo-benefício muito bom e com rótulos limpos. O que isso quer dizer? Produtos com uma lista de ingredientes menor, que isso vai significar
ter um número menor de aditivos químicos, ou seja, produtos melhores para nossa saúde, mais saudáveis. E é por isso que a gente está mostrando, inclusive, os preços desses produtos no mercado, que você pode ver. Não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei se esse produto vai estar ao mesmo preço quando você ver esse vídeo, mas para você ver a média aí, mais ou menos, do que você vai gastar, que são produtos, de fato, para nossa realidade, produtos bem baratos. Sim. Para a quantidade de benefícios que a gente tira deles, né? E a gente costuma fazer, né, essa avaliação de rótulo, então podem experimentar de forma tranquila que já são produtos previamente validados. Dando sequência, o nosso segundo produto é o iogurte. Vamos indicar para vocês duas marcas, mas o iogurte é um iogurte vegano, também não tem açúcar. Isso. A base dele também é soja. Mais uma vez, é um produto ótimo como fonte de proteína. A gente costuma usar ele com frutas picadinhas, com granola. Adicionar também algum smoothie em vitaminas de frutas. Deixa mais cremoso, dá um saborzinho ali mais interessante. Você vai fazer uma vitamina de banana, por exemplo. No lugar de você colocar um leite, você pode colocar o próprio iogurte para dar a cremosidade do leite, por exemplo. Então você vai ter um produto ali que você não vai consumir aquela quantidade de leite, que você vai usar o iogurte como base. E aí, assim, você pode estar se perguntando, mas não tem açúcar e é de soja e tal. A própria fruta. O iogurte é para te dar a base para fazer a refeição que você quer. O resto você pode complementar do jeito que quiser. Com a geleia natural. A gente, inclusive, dentro do bônus, fica até o final, vai ter uma marca de geleia maravilhosa. Exatamente. Uma outra coisa que a gente faz é preparar nossos molhos de salada de forma mais natural, e o iogurte é uma excelente opção para fazer um molho delicioso e aproveitar a sua salada com o que você mais gosta. Eu, por exemplo, adoro mostarda. Então eu posso colocar uma mostarda natural, colocar um limãozinho, um vinagrezinho, um azeite, misturar, fazer aquela salada com tofu, tomate, alface, maravilhoso. E o nosso próximo produto, que também é um produto versátil, é a fruta congelada, que nesse caso aqui, a gente ama morango. A gente vem aí da Chapada Diamantina em comer aqueles morangos maravilhosos, então... Orgânicos, frescos. Então, o nosso queridinho aqui das frutas congeladas é um morango, com certeza. Dá pra fazer muita coisa com ele. Muita coisa. Inclusive uma geleia natural com morango, caso você queira aí criar. A gente usa muito morango para suco, prático, rápido, e a gente continuou priorizando aqui os sucos naturais, assim, por uma questão mesmo de paladar, né? A gente não tem costume, nunca teve costume de tomar suco industrializado, então aqui a gente sempre busca encontrar as frutas, sejam congeladas, sejam frutas frescas, mas fazer o nosso próprio suco. É que você pode comprar o morango natural, você pode cortar e colocar naquela salada que a gente fez lá no início com tofu, e o que sobrar, porque o morango ele perde muito rápido, você pode congelar. A gente compra o congelado porque é mais pro suco. E aí, com a dica que a gente falou anterior também, a gente pega o morango e bate com o iogurte, a gente consegue transformar com mais alguns ingredientes ali num sorvete maravilhoso de morango. Nossa, você lembrou do sorvete. Então eu acho fica que essa incrível. Receita do sorvete... A textura de sorvete merece ser gravada. Maravilhosa, usando o iogurte. E aí você dá todo o sabor do sorvete com morango. Maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena. O próximo produto é um queridinho nosso. A castanha de caju. Nossa, a gente consumia muito no Brasil e continua consumindo aqui. E era uma preocupação. A gente pensava assim, eu acho que a gente vai levar castanha, porque a gente não pode ficar sem castanha. Porque a gente faz tanta coisa com a castanha. E quando chegou aqui, a gente vamos no mercado ver se tem castanha. Ficamos preocupados. Será que vai encontrar com facilidade? Será que o vai preço ser... é bom? Meu Deus, isso é melhor a gente levar, A gente tem 20 quilos na bagagem, bora botar pelo menos 5. Enfim, é um produto que a gente usa com bastante frequência para deixar nossas preparações mais nutritivas. Então, assim, a gente prepara um molho branco que fica incrível com castanha. Dá para acrescentar nas vitaminas. Você vai fazer uma vitamina com frutas, com o próprio iogurte que você vai acrescentar também. Dá para colocar castanha. Dá para você picar ela e colocar em cima da salada e aí também acrescentar isso na granola, que vai ficar maravilhoso. Especialmente essa castanha que a gente encontra aqui é uma castanha natural, que ela é incrível para que a gente possa colocar de molho e fazer essas preparações mais cremosas. No caso da granola e no caso da salada, é interessante dar uma tostada antes, para ela ficar mais crocante. Mas desse jeito que ela vem aqui,
é a castanha natural, ela é sem sal, enfim, só castanha mesmo. É colocar de molho e ela fica mais hidratada, pra gente preparar essas coisas mais suculentas, né? Os molhos, enfim. E uma outra coisa que não falta no nosso dia a dia é o leite vegetal de castanha, que aqui a gente encontra com muita facilidade para comprar o litro no mercado de amêndoa, de castanha, só que tem um problema. Em 1 litro, você vai estar pagando ali, por esse 1 litro, só vem geralmente 2% de oleaginosa. Seja do que você escolher, vai ter lá apenas 2%. Então, na real, você não tá pagando muito bem, né, por um leite vegetal ali de amêndoa ou de castanha. E que, na verdade, o valor é muito igual ao valor. Exato. Vão aí observando, vocês podem ir observando os valores e ver que realmente é acessível. Se a gente for olhar o valor do pacote da castanha com 200 gramas e o valor do litro do leite, vai estar muito semelhante. E com um pacote de castanha, você faz 2 litros de leite, mas assim, um leite de verdade, sabe? Concentrado, cremoso, nutritivo, né? Porque vai ser só a castanha e água. E na caixinha do leite você vai comprar aí, muito possivelmente tem os conservantes, os espessantes para deixar o leite um pouco mais cremoso, mas que na verdade é através de produtos químicos para fazer essa reação e não pela quantidade de castanha que tem ali. Não acredito nesse leite que você não coloca na geladeira, porque se a gente não coloca esse leite que a gente faz na geladeira só com castanha, ele estraga. Então eu meio que, além de ser 2% é sacanagem, não? 2% é sacanagem. Que para fazer o leite é muito simples, é água e a oleaginosa que você escolher, ou a castanha, ou a amêndoa, ou o amendoim, que é o nosso próximo produto. Você pode ver aí que o amendoim... Agora sim, eu não posso simplesmente... Eu preciso parar esse vídeo para dizer que eu sou consumidor de amendoim, assim, há algum tempo da minha vida que eu como amendoim e não é brincadeira. Quando eu encontrei esse amendoim por esse valor que vocês estão vendo aí na tela, foi uma felicidade. Meu amor aqui, maravilhosa, incrível, que cria receitas. Você já tá ligado que Lari tem um curso de bolo? Ela fez uma receita de bolo de amendoim que, minha nossa senhora, que é uma das coisas que dá pra fazer com amendoim. Além de você comer e tal, direitinho. Esse amendoim aí, ele vem salgado, mas você pode... A gente faz isso, né? A gente lava ele, passa um pouquinho de água. Não lavar. A gente passa um pouco de água, coloca ele pra torrar mais um pouquinho, pra secar a água. E aí fica uma delícia tanto pra comer, porque dá pra sentir melhor o gosto, quanto pra fazer as receitas. Realmente, o amendoim é o queridinho de muita gente. E mais 2 coisas aqui que eu lembrei, assim, especiais pra serem feitas com amendoim, que a gente adora preparar. É a cocada e o sorvete de amendoim, minha gente. É um caso seríssimo. Vamos mudar de produto logo? O que você acha? Vamos pro próximo. E você tem a opção também de comprar esse amendoim que tem no Tesco, que é o mesmo preço desse amendoim que tá no Lidl, então independe de onde você esteja. 52 centavos de euro, minha gente, é impressionante, né? Maravilhoso. E falando no Tesco, encerramos aqui a nossa primeira parte da nossa lista que está no Lidl. E agora vamos passar no caixa e vamos para o Tesco, falando no Tesco. Vamos explorar o Tesco e vamos trazer mais 5 produtos. Uma curiosidade do Tesco é que se você quiser pegar o carrinho de compras do Tesco bem grande, você vai precisar colocar uma moeda, aí onde vai aparecer aí a moeda, de €1 para poder pegar, retirar o carrinho e depois quando você colocar o carrinho novamente, você pega a moeda de volta. E essa máquina que vocês estão vendo aí é uma máquina que você pode trocar moeda por dinheiro em papel. Mas vamos voltar para nossa lista e o próximo produto da lista é o cogumelo. Meu Deus, como a gente come cogumelo. Como a gente ficou feliz quando descobriu que o cogumelo aqui era barato, que era acessível, que tinha nos mercados. Que tinham muitas opções. Exatamente. Foi uma alegria, porque era muito difícil a gente achar cogumelo. Quando a gente achava, era relativamente caro. E, claro, de outras espécies é realmente um pouco mais caro, mas esse que é mais simples, que você encontra tanto no Tesco quanto no Lidl, é maravilhoso. Tem essa opção aí congelada, mas também tem a opção natural, dos frescos. Então, depende do que você faz, né? Geralmente a gente compra o congelado para poder fazer o recheio de uma pizza, por exemplo, para a gente poder fazer também o recheio de uma lasanha de cogumelo. Então o cogumelo a gente usa como se fosse uma proteína, digamos assim, né? Então, sei lá, tem um feijão, tem um arroz, a gente coloca um cogumelozinho ali refogado com alguns legumes, com algumas coisas e pelo sabor mesmo que a gente ama. Como vocês sabem, somos vegetarianos, então assim, no nosso prato sempre vai ter leguminosas, lentilha, grão de bico, feijões diversos, aqui também a gente encontra uma variedade enorme. E o cogumelo entra ali pra dar esse sabor, pra dar essa textura, pra
dá uma graça a mais nas nossas refeições, porque a gente ama muito, muito, muito sabor. A gente prepara de várias formas distintas, porque é algo que faz parte, assim, diariamente das nossas refeições. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal da caponata de berinjela que a gente coloca cogumelo. Sem o cogumelo já fica incrível, mas com o cogumelo... É uma receita maravilhosa porque dá pra você fazer uma vez só. Simples. Colocar na geladeira e comer a semana inteira. Dá pra você colocar junto com arroz, dá pra você junto com a salada. Acrescentar, tipo, um ovo mexido, comer só com a torradinha, vale a pena. O nosso próximo produto, um produto também prático, são os vegetais congelados. A gente usa geralmente pra fazer esse refogado, inclusive com cogumelo. Pode ser com cogumelo congelado também, porque ele vai dar uma cremosidade ali, um sabor melhor nos vegetais que já estão congelados, mas também com cogumelo fresco a gente coloca em cima da pizza, que a gente vai falar nos extras, a marca da pizza que vocês vão adorar com certeza. E a gente usa como recheio de pizza, a gente usa para o almoço, a gente usa para um monte de coisa, né? Claro que o ideal é a gente sempre acessar os vegetais o mais frescos possíveis, mas em termos de praticidade, de garantir o consumo, se o congelado é a forma mais simples para você, é a forma que você consegue inserir. E o nosso próximo produto é uma hortaliça que ninguém dá nada e que às vezes as pessoas acham que é difícil de comprar, mas o alho poró quebra um galho na nossa vida, viu? No Brasil a gente comprava o alho poró desidratado, mas aqui é muito mais fácil a gente comprar ele in natura. E talvez é um tempero que você simplesmente nunca pensou em inserir, por não ter o costume. No Brasil costuma ser muito caro, principalmente se a gente for comparar com o preço do coentro, da salsinha, que são temperos, né, comuns, mas vale muito a pena, porque aqui a gente encontra por um valor muito acessível, né, vem um pacote às vezes com 3 alho poró que dura bastante. É uma excelente oportunidade para você inserir esse tempero aí tão maravilhoso que foge um pouco, né, do que a gente está acostumado a usar para temperar as coisas, que é uma cebola, é um alho, é o próprio coentro. Eu, por exemplo, eu uso a parte branca, que é a parte inicial do bulbo dele, pro arroz, que dá um gostinho de alho no arroz, e a parte verde eu pico ela bem picadinha e uso para fazer o feijão. Eu uso diferentes partes para fazer diferentes receitas, assim. Vale a pena experimentar, e além do sabor maravilhoso, especialmente porque é uma hortaliça rica em minerais, tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa, além de ter prebiótico, que ajuda aí a organizar as bactérias boas do nosso intestino. Comprem alho poró. E o nosso nono produto tinha que ser ele, o grão de bico. No Brasil era um trabalho, a gente comprava o grão de bico, colocava de molho por 2 dias, 3 dias. Para reduzir a produção dos gases dele, né? Exato. Que é uma leguminosa que exige esse molho mais longo para poder retirar aí os fatores antinutricionais. Inclusive, se você está no Brasil, você precisa dar esse molho nele. E aqui ele vende em latinha já prontinho, dentro inclusive da água. Dentro dessa latinha vem água. Já cozido simplesmente com água, sem aditivos, então... Não tem nem sal, inclusive, né? Então dá pra você fazer o que quiser. A gente já fez muita coisa com grão de bico. Super prático comprar ele dessa forma, Por exemplo, citamos aqui que a gente faz uma pastinha com tofu. Então a gente pega lá o nosso tofu lá, que é o nosso primeiro produto, mistura com o alho poró e com o grão de bico e faz uma pastinha. Ainda joga em cima assim uma páprica defumada. Nossa, fica maravilhoso. E dos diversos pratos que a gente já fez com grão de bico, tem um que, meu Deus do céu. Fizemos um vatapá com grão de bico que não deve nada pra ninguém. Só não fizemos aqui ainda porque não encontramos um azeite digno. Assim, precisa de um azeite... Azeite de dendê, né? Azeite de dendê bom pra o vatapá ficar delicioso. E uma outra coisa muito simples para preparar com grão de bico, principalmente se a gente já compra ele, né, aqui dessa forma, já cozido, é preparar um ensopado, seja ele com molho de tomate, com molho branco e comer com arrozinho. E você pode também pegar o grão de bico, pode passar uma páprica defumada, colocar no forno ou na airfry e vai... Você tem aí algo para lanchar e que cumpre essa função, né, de ser algo proteico e super crocante. E a gente come o grão de bico principalmente por causa da proteína, né? E porque é delicioso.
E o último, e não menos importante, o nosso 10º produto, que é a lentilha, que tem alta versatilidade, que a gente também faz um monte de coisa e que ainda contém proteína, não é isso? Exatamente. Talvez você não esteja tão acostumada a ver essa lentilha, que tem gente que chama lentilha rosa, lentilha vermelha, porque a mais tradicional é aquela mais verdinha, né? Que também é deliciosa, mas essa lentilha a gente encontra aqui com facilidade no Brasil, pagar muito caro por ela. E encontrar aqui na prateleira do mercado. No Brasil eu precisava ir numa loja de produtos naturais para encontrar esse tipo de lentilha. É só uma variedade, né? Tem aí outros minerais envolvidos, mas o principal, né, é esse teor de proteína, como a gente já falou, somos vegetarianos e a gente precisa aí ter essa criatividade, ter essa diversidade de alimentos com proteína para garantir que tenhamos refeições completas também. E uma diferença importante comparada ao grão de bico é o tempo de molho. É uma leguminosa que você consegue fazer um molho super mais rápido, 3, 4 horas já é suficiente, e tem um cozimento super rápido, assim. Então a gente prepara caldos, a gente prepara sopa, a gente também coloca como opção para um molho de uma massa, que fica incrível. E você pode fazer em grande quantidade, congelar e ir usando aos poucos, né? Exatamente. É o que a gente faz aqui. As pastinhas também, tipo um hummus, fica muito bom também. Hummus de grão de bico com lentilha. A gente já até colocou como uma camada ali de recheio de lasanha. Pra deixar uma lasanha mais incrementada. Nossa. Lembrou? Vamos ter que parar esse vídeo agora pra comer, né? Porque chegamos nos 10 produtos. Mas pra você que ficou até o final desse vídeo, tem mais um bônus maravilhoso, que são mais 6 produtos que a gente vai indicar só as marcas que você pode comprar assim diretamente e não se preocupar. E falando em lasanha, o primeiro produto que a gente indica como extra é esse molho de tomate, que é super orgânico e o sabor é maravilhoso. Maravilhoso. Né? E o valor super acessível. Super acessível. É um produto... A gente que sente falta do café do Brasil, eu vou indicar para você essa marca de café, que é uma marca do Lidl, inclusive, e é um café muito legal. Dentre os que a gente já provou, é o café mais que se aproxima da nossa realidade e é um café barato, você não precisa comprar um pilão da vida. Inclusive ele é torra média, o preço é super acessível. Que é um café de muito mais qualidade, esse que a gente está indicando, e com valor ainda mais acessível. Um café colombiano, tá? E aqui é uma opção de farinha sem glúten, que é a que eu uso para fazer todos os bolos e qualquer receita que eu precise usar farinha, a minha escolha sempre vai ser a sem glúten, porque a maior parte dos produtos que a gente tem aí na oferta dos mercados, de opções de biscoito, de pães, tudo tem glúten, então já que vamos parar para fazer, que a gente possa usar uma farinha que tragam aí outros ingredientes, que a gente possa utilizar em uma farinha com uma composição diferente. E não esquecendo que eu vou deixar aqui embaixo o link do curso de 10 receitas fáceis de bolo para você ir lá e comprar. Inclusive tá super barato, viu? Bolos saudáveis, minha gente. Deliciosos. Eu não sei até quando esse valor vai ficar lá, mas corre lá que é maravilhoso. E na mesma proposta do sem glúten, a gente indica que essa massa simples de cozinhar, com uma textura muito semelhante, então tá aí mais uma opção para vocês aproveitarem. Principalmente você que tem algum tipo de intolerância a glúten, é importante que você diversifique, né, os produtos. Então, sim, essa massa você acha no Tesco, mas também tem uma massa muito parecida no Lidl também. Na real, essa oferta de produtos sem glúten é algo muito comum aqui nos mercados. Se encontra geralmente uma prateleira específica, um corredor específico para produtos sem glúten. Então, quem tem intolerância, para os celíacos também, estão muito bem servidos aqui. E a nossa sobremesa predileta, a gente não podia deixar de falar dela, que é a geleia da Foline, sem açúcar e com sabor maravilhoso do morango, das frutas que ela se propõe a trazer. É a nossa queridinha aqui. Eu tenho até ciúme de falar dela, porque a gente usa... Lembra do iogurte que a gente falou que usa geleia? A gente usa essa geleia com iogurte e é suficiente para adicionar no café da manhã. Uma torradinha. Maravilhoso. Bolo. Enfim. E para finalizar o extra, essa pizza incrível, que é muito barata, que ela só vem a massa. Ela é uma pizza com glúten, mas ela só vem a massa, ou o molho de tomate e o queijo. Que é uma pizza ideal para você utilizar a criatividade. A gente já citou anteriormente várias coisinhas aí que a gente costuma misturar e preparar para colocar por cima da pizza, como os cogumelos, o mix de vegetais, o alho poró, enfim, vocês podem colocar por cima dessa pizza algo que vocês prefiram, que seja do gosto de vocês,
e aproveitar. A massa é super especial, fica super crocante. É uma pizza que a gente consome com muito gosto. E se você quer saber quanto a gente gastou e quanto a gente gasta de mercado, onde a gente tá, se é caro, se é barato, eu vou deixar um vídeo aqui na minha cara que você vai clicar lá e vai ver como é que a gente faz o mercado, como é que acontece tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa lista de 16 produtos, comenta aqui que quem sabe a gente não traz um próximo. Um beijo, até o mais. próximo.